Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que aqui estamos mais uma vez para o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Então nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, e hoje nós vamos ver o item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, ou seja, ainda iniciante, prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais desse axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é o mau, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse à liberdade um que a esse não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prende ao corpo, e que, enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Tão limitada, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida em que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, Sen, 1863. Este é um item bastante interessante, porque tudo isso que ele diz, nós acabamos falando mesmo, né? Por que fica esse homem mau e parte esse homem bom, né? E aí o Espiritismo vem nos mostrar de forma muito clara, e para isso nós fomos buscar do Centro Espírita Batuíra de Ribeirão Preto um comentário de Leda Almeida Rezende Ebner. Essa senhora, ela já desencarnou, mas o Centro Espírita Batuíra, com a autorização da família, ainda eles vêm publicando os trabalhos que ela fez, que são trabalhos muito esclarecedores, muito importantes para todos. E ela, fazendo o comentário, ela diz assim: se um homem de bem morre, diz, seria bem melhor se fosse o outro, o malvado. Morre uma criança e dizem, coitada, nem viveu ainda. Essas e outras frases que são repetidas de geração após geração, sem maiores reflexões, indicam ignorância das leis divinas, ou seja, falta de conhecimento das leis divinas. Uma visão estreita, baseada apenas no mundo em que vivemos, no nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. Daí a importância
né, dos estudos e análises sobre a continuidade da vida além da morte, e principalmente das vidas sucessivas. A única lei que explica muitos e muitos fatos da vida, a que demonstra a justiça de Deus em relação a todos os seus filhos. E ela nos diz: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, o que está no Evangelho, e crede que Deus é justo e em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas que as nossas faculdades, nossa capacidade ainda é muito limitada, né? Então, o conjunto das coisas foge, escapa dos nossos sentidos, ainda muito estreito, muito pequeno, né? E nós precisamos, então, nos esforçar através do pensamento para superar, né, essa esfera onde nós vivemos, esse mundinho onde nós vivemos, e crescer, né, em entendimento. E à medida que nós vamos estudando, que nós vamos procurando compreender, nós vamos nos elevando, né, e vamos vendo tudo isso de uma forma diferente. E ela diz que nós vamos ver a importância da vida terrena, né? E que essa vida, ela pode ser muito importante, mas no conjunto, no todo, ela é muito insignificante. Ela é importante porque nós vamos aqui aprendendo realmente, né, a conhecer o todo. O porquê que nós estamos aqui nesse planeta, por que ainda a gente sofre, por que a gente morre, e por que tem que voltar aqui. E nós vamos estudando e vamos passando a compreender, e isso vai trazendo um conforto muito grande para nós, vamos conhecendo a grandeza de Deus, né? E ela diz que essa exortação de Fenelon fez ela lembrar de uma afirmação de Kardec, quando ele escreve que só adotou a doutrina da reencarnação vinda dos espíritos, aí palavras de Kardec, senão depois de havermos reconhecido que ela só ela podia resolver aquilo que nenhuma filosofia havia resolvido. E isto a abstração feita das provas materiais que diariamente delas são dadas a nós e a muitos outros. Está na Revista Espírita de abril de 1860, Formação da Terra. Tem um trecho desse texto que é Teoria da Incrustação Planetária. É muito bonito, vale a pena nós irmos lá na Revista Espírita para que nós possamos conhecer o que Kardec está dizendo e por que ele diz isso, faz esse relato aqui. E Kardec nunca nos trouxe nada, né, que não tivesse uma comprovação. Ele sempre buscou comprovar todas as teorias que eles traziam. Como ele comprovava? Na prática, né? Então, nós também precisamos alargar os nossos conceitos. Para isso, precisamos estudar e precisamos não decorar, precisamos aplicar para poder comprovar, certo? E ela coloca ainda que Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para as leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais e etc. Então, nesse estudo que Kardec fez, trazido pelos espíritos, na sua profundidade, através dos princípios básicos da doutrina espírita, ele comprovou
todos os fenômenos que foram demonstrados, todas as leis que foram demonstradas, né? A sua aplicabilidade vai sempre traduzir no nosso crescimento moral e, consequentemente, espiritual. E ela diz ainda que, de fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma e da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Nós percebemos, por esse texto trazido pela nossa irmã Leda de Almeida Rezende Eber, hoje espírito, que há uma necessidade de nós buscarmos o conhecimento. Porque no texto do Evangelho está nos dizendo para não criticarmos aquilo que não compreendemos. Então, se eu não compreendo, eu tenho que ir buscar. E quando se refere a Deus, nós temos que ir buscar mesmo. O crer porque alguém falou é algo que nós precisamos ir riscando da nossa vida. Se alguém falou, é uma coisa importante, eu não posso simplesmente dizer, que legal, bom, não é? Não, eu tenho que buscar compreender aquilo. Mas ele falou, eu já entendi. Não, entender, eu preciso compreender. E compreender é muito mais do que entender. Eu preciso saber dos detalhes, de como é que isso acontece. Então, há necessidade de mergulhar fundo num estudo para compreender. Então, se um homem bom morre mais cedo do que um homem mau, se uma criança morre cedo, né, que não teve nem tempo de fazer nem bem nem mal, por que isso acontece? Se eu vou analisar pela premissa de que Deus é o bem supremo, então não pode ser uma coisa ruim o homem bom morrer antes do que o homem mau. Ele vai nos dizer, o homem bom já cumpriu a sua sentença. Agora, o homem mau ainda tem que cumprir. E enquanto ele está aqui, ele tem a possibilidade de mudar a sua postura e sair da coisa ruim para a boa. Quantos nós não vemos pessoas que passaram uma parte da vida praticando o mal e, de repente, tocado em seu coração, despertou e mudou a sua vida, passou a fazer o bem. Então, é importante que nós possamos trabalhar no sentido de averiguar antes de falarmos, não é? Para podermos compreender. Para entender esses processos todos, nós temos o Livro dos Espíritos. E na parte 2 da reencarnação, nós temos da pergunta 166 a 170, que vai dizer assim, a 166 faz uma pergunta: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Submetendo-se à prova de uma nova existência. 166a. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito. Ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Então, para que nós possamos atingir a perfeição, nós precisamos de passar pelas nossas existências, pelas provas das existências. Como é que nós vamos realizar isso? Né? Ele pergunta pela sua transformação como espírito. Sem dúvida, nós precisamos fazer essa transformação, mas nós necessitamos das reencarnações. Porque em algumas encarnações eu erro muito, e eu venho então reparar esses erros, né?
Não consigo reparar em todas, até porque eu cometo novos, porque esse cometer novos erros, nós estamos falando de erros, nós estamos falando de coisas que a gente já faz, mesmo sabendo que está errado, né? Esses erros nós vamos cometendo até porque é muito natural, estamos aprendendo, então nós erramos, né? Agora, quando eu cometo erros que eu já sei que aquilo é errado, aí então a coisa passa a ter uma conotação diferente, né? Na 166b ele pergunta, a alma tem muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância, em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Para que eu possa aprender dentro de um curso de medicina, eu tenho que passar por vários anos de estudo. E mesmo depois de que 5 anos são os anos normais, 6 anos, mesmo depois que eu me formo, eu não tenho um pleno domínio da medicina. Eu conheço a sua superficialidade, eu preciso continuar estudando. Assim acontece na economia, assim acontece na engenharia, assim acontece na advocacia, assim na astrologia e por aí vai. Para que nós possamos ter um completo domínio de uma ciência, eu preciso estudar muito. Não só os anos que o curso pede, mas depois a gente continua se especializando. Na vida humana, na nossa vida, é a mesma coisa. Nós vamos aprendendo paulatinamente, né? E esses anos dos estudos aqui na Terra seriam as reencarnações, né? Eu reencarno várias vezes, são os anos que eu estou estudando, aprimorando aquilo que eu aprendi, corrigindo o que fiz errado e aprendendo outras coisas. Nós vamos cada vez mais num crescente. Então são muitas existências que eu preciso. Agora, essas existências não precisam ser sofridas. Essas existências podem ser existências de aprendizado mesmo. Não de felicidade, mas de aprendizado mesmo, onde eu vou ganhando uma felicidade relativa. Então, é só eu não cometer erros contra o meu próximo, procurar colocar em prática o amor, que eu vou reencarnar novamente, mas, às vezes, em outros mundos, para aprender outras coisas, quando eu estiver já dentro de um estágio onde o meu processo moral estiver mais elevado. Por quê? Eu preciso crescer em ciência e em moralidade. Então eu preciso seguir essas duas asas, não é? A 166c diz assim, parece resultar desse princípio que após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que deve se entender? É evidente. É assim mesmo. Eu desencarno, vou passar um tempo na pátria espiritual, é um tempo que não é igual para todo mundo, é relativo, né? Quando eu estiver pronto, a espiritualidade achar que é o momento, eu vou ser avisado, consultado, e haverá todo um planejamento e eu devo voltar em um novo corpo para continuar o meu trabalho de ascensão rumo à perfeição para a qual nós fomos criados. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus? Veja só como é importante nós entendermos essa finalidade. A finalidade, nós vamos expiar, ou seja, nós vamos passar pelas necessárias provas, aprendendo, corrigindo, e vamos melhorando nesse processo, né? E vamos progredindo. Toda a humanidade está passando por esse processo.
Então é muito importante que nós sigamos os nossos caminhos com menos apreensão, com menos dificuldade, mas estudando muito para poder compreender como eu devo me comportar. Porque a justiça divina está aqui. Aí, por exemplo, o homem bom, ele já cumpriu a sua etapa. Ele veio, expiou, né? Ele se melhorou, né? Ele cumpriu aquilo que ele precisava cumprir, estava amando. E o tempo dele não pode ser um tempo tão longo quanto um tempo de uma pessoa que tem mais necessidade do que ele. Estou num hospital, tomei lá a medicação, fui, né, bastante responsável, tomei os remédios corretamente, segui o tratamento, fui liberado. Não tenho mais aquele problema, não preciso mais daquela medicação. Um outro que não segue o tratamento, é insubordinado, indisciplinado, toma quando quer, só quando dói, depois larga, não segue certinho, aquela doença nunca vai curar. Ele está sempre necessitando, então está sempre necessitando ficar no planeta Terra. Aquele que tomou o medicamento, aquele que fez as coisas que deveriam ter feito, foi disciplinado, obediente às leis divinas, parte para novas etapas, ou aqui na Terra ou em outros mundos mais elevados. Então, aqui é o lugar para que nós possamos verdadeiramente aprender a nos comportarmos. E um homem bom pode viver muito mais do que um homem mau, mas pode viver menos. A Terra não é o paraíso que nós achamos. A Terra é um local onde nós temos uma escola, é uma prisão, é um hospital, é o que nós imaginarmos. Mas nenhuma prisão, nenhuma escola, nenhum hospital, ela pode ser boa. Uma escola onde você tem tantas dificuldades como nós temos aqui, né? É uma escola que vai nos corrigir através da exigência que nós temos que cumprir as leis. É uma escola ríspida para espíritos ríspidos. É de acordo com nossa necessidade, o nosso crescimento. Então, a finalidade da reencarnação é essa, para que nós possamos ir expiando, melhorando progressivamente, porque esta é a justiça divina. E aqueles que cumprem bem o seu papel, eles partem felizes, desenlaçam-se. Né? A 168 diz assim: o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Aquilo que nós já dissemos. À medida no momento em que eu melhorei as minhas condições, eu atingi o estágio de evolução necessário, eu não vou mais necessitar de voltar a este planeta. Então eu não vou precisar mais reencarnar. Aqui na Terra, quando eu atingi o estágio de compreensão total, né? Quando eu consegui ser perfeito, aí eu não tenho mais necessidade das reencarnações nos mundos corporais. O número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Está na 169. Não. Aquele que avança rapidamente se poupa das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Muito importante essa. Né? Então, o número de reencarnações vai ser diferente para um, para outro. Né? Vai depender do meu caminhar. Vamos fazer uma comparação tosca como a da escola. Nós entramos no primeiro ano, vamos até o 5º ano. Aí,
Tem alunos que seguem até o quinto com toda a classe, e tem muitos alunos que não conseguem, repetem, e eles vão fazendo, então, às vezes 7, 8 anos para atingir o quinto ano. Né? Em que se transforma o espírito depois de sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, ou seja, espírito feliz, um espírito puro. Para a gente ter uma noção sobre esta perfeição, este estado de espírito feliz, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeito, no item 3, tem o homem de bem. Nós devemos ir lá dar uma lida para ver o caminho que nós temos que percorrer. Tem uma enumeração, né, de qualidades que nós precisamos ter. Então, vamos dar uma lida lá nesse capítulo para a gente poder sentir como, né, se nós estamos realmente dentro do caminho que precisamos estar. Então, meus irmãos, a gente percebe nesse estudo desse capítulo, desse item do capítulo 5, que para que nós possamos compreender tudo o que acontece conosco aqui no nosso planeta, nós precisamos estudar. Nós precisamos ir mais fundo. E a doutrina espírita nos traz todas as informações necessárias para o nosso conhecimento, para a nossa evolução. Nós vamos descobrir o caminho que estamos trilhando. Se estamos trilhando um caminho bom, se estamos trilhando um caminho que está nos levando ao progresso, se estamos sendo fiéis a Deus, se estamos fazendo bem ao nosso próximo, se não estamos negligenciando, como diz Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, as oportunidades de sermos mais caridosos, porque em muitos momentos nós deixamos de lado isso. Nós precisamos ser um homem bom, um homem de bem, para podermos permanecer o menos tempo possível neste planeta. Mesmo que nós o amemos muito, tem muita coisa que nós precisamos conhecer. Tem muitos caminhos a serem trilhados, muitos mundos maravilhosos que nós precisamos conhecer. Nós precisamos crescer, precisamos sair desse terra a terra e atingirmos a culminância dos mundos criados por Deus, porque nós precisamos crescer. Nós precisamos evoluir como espíritos. Então, vamos ver. Quando o homem mau fica na terra, nós precisamos auxiliá-lo, porque ele necessita de ajuda. E através da prece, através do não julgamento, nós estaremos auxiliando esses homens que não fazem as coisas boas. Jesus possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz, com muito amor.